Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de um outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Porque aquilo que eu ainda não sei me renova, me reinventa, me refaz. Aquilo que eu já sei apenas confirma. É importante, mas me deixa onde estava. Disse eu, nos 10 anos mais recentes, tanta gente nos decepcionou. Tantas pessoas nas quais a gente deposita confiança, desejo, expectativa, e as pessoas acabarem, de alguma maneira, em várias áreas, traindo a nossa confiança, que eu sempre disse algo que eu tomei de um dos autores que eu mais leio na minha vida, que é Machado de Assis. Grande homem, nascido no Rio de Janeiro, né, o homem que fundou a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis dizia algo que vale para mim, vale para você. Ele dizia, está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Afinal, alguém já morto ou morta não consegue mais fazer o dano nem a si mesmo e nem aos outros, né? E nesse sentido, essa noção, ela acaba caminhando nessa direção. Mas eu quero lembrar algo que me emociona sempre no campo da literatura, do conhecimento, da informação. No dia 10 de dezembro do ano de 1920, nasceu na Ucrânia uma menina que depois veio viver no Brasil, Clarice Lispector. Uma ucraniana que viveu na Ucrânia apenas 2 anos. Com 2 anos de idade, 1920, ela, nascida na Ucrânia com família de origem judaica, já se iniciava na Europa alguma perseguição às comunidades judaicas de vários modos. E a família veio para o Brasil. A tal ponto que a Clarice Lispector conta, na sua obra, que embora ela tenha nascido na Ucrânia, toda vez que alguém a ela perguntava o que ela era, ela dizia que ela era pernambucana. Embora a cidadania fosse brasileira, ela dizia que era pernambucana. E ela disse, nunca pus meus pés na Ucrânia, porque nos 2 anos que lá vivia, eu era carregada nos braços de alguém. Claro, Clarice Lispector, uma pessoa estupenda, dentro do campo da literatura, da construção, alguém que eu li muitas vezes com emoção e ainda leio. Clarice Lispector nasceu, como disse, no dia 10 de dezembro de 1920 e morreu no dia anterior ao aniversário dela, em 1977. Ela morreu exatamente, e nós somos próximos disso, morreu no dia 9 de dezembro de 1977. Há 41 anos morre Clarice Lispector, na véspera do próprio aniversário. E Clarice Lispector tem uma ideia que eu gosto de retomar e que aparece de vários modos em algumas das coisas que faço, que tem a ver com o encantamento pela leitura, pela literatura, pela reflexão. Ela escreveu um dia, aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de um outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Porque aquilo que eu ainda não sei me renova, me reinventa, me refaz. Aquilo que eu já sei apenas confirma. É importante, mas me deixa onde estava. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei, ou dizendo como ela disse, aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. É uma maneira estupenda de nós imaginarmos a importância que tem o livro e nas suas várias plataformas, a literatura no seu campo mais completo, para que a gente vá viajar intensamente. Eu, alfabetizado em 1960, o primeiro livro que eu li por inteiro, e que eu tenho uma memória estupenda dele na época, foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Em 1960 eu fui alfabetizado e aí eu li Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato, com todas aquelas histórias maravilhosas sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e todas as outras coisas que povoam a minha memória até hoje. Mas eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu li Monteiro Lobato em 1960, ele era um livro proibido pela Igreja Católica. Quem aqui tem formação católica talvez saiba que, e a minha família é de formação católica, e eu também, havia na Igreja Católica um índice de livros proibidos. Isto é, um índice de obras que as pessoas católicas não deveriam ler, porque marcadas por algum tipo de não recomendação. Esse livro, para usar uma expressão e parecer que eu sei latim, chamava Index Librorum Prohibitorum. Não é tão difícil imaginar, até você inventaria isso como se não fosse latim. Index Librorum Prohibitorum. Monteiro Lobato estava nesse livro. Isto é, nesse índice de proibidos estava Monteiro Lobato. Por várias razões. A primeira delas porque ele construiu um mundo de fantasia.
E de acordo com a Igreja Católica da época, não agora, essa fantasia poderia distorcer a cabeça da criança. Olha que coisa atual. Essa fantasia podia fazer com que ela pensasse o que não deveria, isto é, viajasse a cabeça, acolhesse uma boneca que falava, dialogasse com um sabugo de milho, conversasse com um porco, o Marquês de Rabicó. Parênteses, mais tarde essa obra foi passada para a TV, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E durante um período ditatorial, no Brasil não tão distante, várias das partes dessa obra foram censuradas no programa de TV. Entre elas porque há momentos na história em que ela encontra Peter Pan, encontra a fada Sininho, e a fada Sininho ela conseguia voar usando um pozinho que ela jogava nas asas. E na interpretação da censura, esse pozinho sugeria outro pozinho. E a outra coisa dentro da obra de Monteiro Lobato é que havia ali uma relação que hoje às vezes é debatida, que era ter ali Dona Benta, que tomava conta de todos, que era uma senhora, e a outra, que era assim, a Anastácia, que era uma pessoa negra numa atividade secundarizada. Mas uma pessoa negra que naquela obra de Monteiro Lobato, no contexto da época, numa postura ainda secundária, ela discutia com Dona Benta, ela falava, e de acordo com a censura, nos anos 1970, essa discussão entre uma mulher branca, que era Dona Benta, e uma mulher negra, que era assim, a Anastácia, podia sugerir algo que no Brasil, segundo eles, não existia, que era racismo. É interessante. No entanto, li eu essa obra várias vezes. Eu li várias coisas do Monteiro Lobato. E essa eu li com prazer porque era proibido. E quanto mais proibido, melhor. Eu nunca esqueço, fazendo um parênteses dentro do parênteses, um dia eu estava lendo uma obra do Stendhal. Né? O Stendhal tem várias coisas magníficas na literatura, a Cartucha de Parma, né? O Vermelho e o Negro, mas ele tem uma descrição de uma cena numa obra que você vai entender, é gostoso demais. Né? A cena é uma princesa no alto de um castelo, na torre, numa noite de um calor insuportável. A princesa está tomando um sorvete delicioso. E aí a personagem, feita pela princesa, diz assim: pena que não é pecado. Olha que coisa deliciosa. Se aquele sorvete, além de tudo, fosse pecado, ia ser muito melhor naquele calor, naquele horário, naquele momento. A literatura faz isso com a gente, na filosofia, na ciência, na arte. Ela mexe, né, com a nossa emoção, ela nos surpreende. E Monteiro Lobato, ele criou uma expressão, não só ele criou uma editora, que foi a Editora Nacional, né, que percorreu parte da trajetória no Brasil, como ele fez a campanha pela fundação da Petrobras. E por que ele defendia que o petróleo fosse nosso, isto é, que a gente não entregasse um recurso natural como o petróleo para outros países, outros que o explorassem, ele defendia a campanha feita no Brasil nos anos 1940, que era o petróleo é nosso. E porque ele defendia isso, ele foi acusado de comunista. E é claro, não só ele não era comunista, como essa ideia não era uma ideia comunista. Aliás, uma parte do pensamento militar brasileiro tradicional, de base positivista, republicana, vem desde Benjamin Constant e outros aqui no Brasil, defende, né, a ideia da posse por parte do poder público, em nome da população, daquilo que são os recursos naturais. Mas ele, o Monteiro Lobato, foi censurado, porque acusado de comunista não podia ser lido por católicos. A acusação de alguém ser comunista, ela é muito comum até hoje. Ela persiste como se isso fosse uma chaga, que a pessoa não pudesse pensar como ela é, o jeito que ela imagina. Interessante. O Monteiro Lobato, mais tarde, esse índex foi desmontado e ele dali saiu. E eu conto essa história porque sobre o Monteiro Lobato eu tenho um relato que eu gosto de lembrar. Tem a ver com leitura, tem a ver com livro, tem a ver com o fato de que o Monteiro Lobato não só fundou uma editora, né, como ele criou um lema, que é uma frase que circula pelo país todo, que aliás deveria ser retomada agora, que é: um país se faz com homens e livros. Claro que a expressão na época usava homem no sentido de humanidade, né, de seres humanos. Mas a frase é dos anos 1940, tem que ser olhada no seu tempo. E a frase dele, repito, é: um país se faz com homens e livros.
Aliás, uma frase bem atual, né, para também os nossos momentos. E é curioso porque eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e no ano de 1991 eu fui visitar uma escola na periferia de São Paulo que tinha durante o dia turmas regulares de ensino fundamental e à noite, no horário noturno, nessa escola, numa área bem distante da área central da cidade, funcionava uma escola de educação de jovens e adultos num projeto criado pelo professor Paulo Freire, que foi o secretário antes de mim, chamado MOVA, que era o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Esse MOVA, que existe em vários locais no Brasil, existe ainda, mesmo depois de mais de 25 anos, né, em várias regiões, ele fazia educação de jovens e adultos, e eu fui visitar essa escola de dia, não fui visitar a escola noturna de adultos. Parênteses dentro do parênteses. Um país se faz com homens e livros, mas nós, ainda hoje, no século XXI, entre nosso país, as 10 economias mais poderosas do planeta, um país que é admirado pela capacidade econômica da natureza, nosso país, Brasil, em 2018 ainda tem 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira. Nós estamos falando aqui de literatura, obras, mas nosso lema, que é ordem e progresso, não é lido por 13 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que são analfabetizados. Essas pessoas não leem o lema da bandeira, ordem e progresso. Isso é uma coisa sempre a ser pensada, especialmente por uma razão. O Brasil tem questões sérias na área de educação. Algumas delas estão sendo trazidas à tona como sendo as questões essenciais. Isto é, que o grande problema da educação brasileira é a doutrinação, é a discussão sobre gênero, é o debate sobre a diversidade. Isso tende a aparecer, sim, no trabalho pedagógico, mas é um movimento lateral. Há uma essencialidade na discussão sobre projetos de educação que passa exatamente pela função concreta da escola, que é a formação de base científica, de solidariedade social, a ideia de não retenção ou evasão de pessoas, aquilo que é concreto no cotidiano. Não que eu despreze temas dessa natureza que precisam constar, sim, né, do trabalho pedagógico, mas essa não é a questão central na nossa nação. E é um desvio de reflexão quando se caminha, né, nessa direção. E o mais curioso é que, num país como o nosso, ainda há muita gente que é analfabetizada. E nesse sentido, é necessário cautela, porque nós somos um país ainda com muito preconceito em relação a quem não teve a condição de ser alfabetizado. Eu nunca conheci alguém analfabeto que o fosse por decisão exclusiva. Foi sempre a ausência de possibilidade, de ocasião. Aliás, no nosso país, nós temos uma coisa que é cruel. A gente usa o termo analfabeto como ofensa. Seu analfabeto. Isso que é um crime social é indicado por outro como sendo responsabilidade dele. É uma coisa fortíssima. Por exemplo, nas nossas famílias não é incomum que a gente possa ter na nossa casa alguém que auxilia o trabalho da casa, a empregada doméstica, que não foi alfabetizada corretamente. Não teve ocasião, não teve chance, não teve oportunidade. E essa pessoa, ela não escreve direito. E às vezes ela atende um telefone, quando o telefone é fixo, era uma coisa mais comum. Alguém liga para você para deixar um recado e ela anota o recado. Aliás, a pessoa pergunta, você pode anotar? Que é uma coisa altamente constrangedora para quem não tem o hábito de escrever. É algo que machuca. E ela diz sim, aí ela anota o recado do jeito que ela pode. E às vezes o filho da dona da casa ou do dono chega em casa, vê o recado anotado daquele jeito, meio torto, com desvios de gramática e sintaxe, e sai rindo, correndo para contar para a mãe, falando, mãe, olha como é que a Maria anotou o recado. E os dois dão risada. Riem de quê? Da miséria humana, riem da exclusão, riem daquilo que é a falsa capacidade de uma riqueza que é aparente em várias coisas. Num dos livros que escrevi, cuja citação aparece também aqui, no Melhor do Cortella, eu inicio citando como epígrafe Machado de Assis. Lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis fez uma advertência para nós não esquecermos. Ele disse, ninguém confie na felicidade presente,
porque nela, nessa felicidade, há uma gota da baba de Caim. Olha só, ninguém confie na felicidade presente, porque nessa felicidade há uma gota da baba de Caim, isto é, do primeiro fratricídio. A ideia de uma felicidade que se constrói à base da exclusão, da segregação, da exploração. Interessante, isso que é recusável. E quando alguém recusa, que é uma expressão de ser um humanista, você é chamado de comunista. Como se a defesa da ideia da fraternidade, da igualdade, da liberdade, levantado um dia no século XVIII também pelos franceses, que isso fosse algo a ser esquecido na história. Ao contrário, é isso que impede a noção de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que a gente esgote e apodreça a nossa própria humanidade. E a literatura, ela permite que a gente caminhe para dentro de um mundo de igualdade, liberdade e fraternidade, ou não. Não é qualquer livro que é bom. Não é qualquer livro, não estou falando bom por conta de bem ou mal escrito, mas você tem livros que também contribuem para o fratricídio, como Mein Kampf, né, o Minha Luta, do Adolf Hitler, e outras obras trazidas aí cujo sentido é a exclusão, o descarte, a negação. E é curioso porque quando a gente lembra dessa condição, é necessário entender que é cautela quando a gente ri de alguém que não é alfabetizado. Às vezes, quando algum adversário meu de ideias, e eu os tenho e preciso tê-los, eu também sou adversário de outras pessoas, né, no campo das ideias, seja na política, na filosofia. Às vezes, quando essa pessoa quer me ofender, uma ou outra, para me ofender, ela diz assim: o Cortella é um analfabeto funcional. Como se o analfabetismo pudesse ser colocado como sendo uma ofensa, quando é um crime social. É, portanto, algo a ser indicado numa outra direção. E eu falo isso porque milhares e milhares de homens e mulheres no Brasil ainda não se alfabetizaram de maneira mais plena.